Como é que está a criação dos seus filhos? Você tem prestado atenção nisso? Você está acertando? Como é que está a questão da escola? Como é que está a questão da educação dos seus filhos? Fica comigo que você vai gostar disso hoje, hein? Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem... Abra sua conta no Sicredi. Para chamar atenção para você, como que está o ambiente da sua casa, a criação dos seus filhos, o seu casamento, dando continuidade nesse tema, eu trago aqui a especialista nisso, doutora Paula Camposani. Ela é psiquiatra e trabalha muito com essa parte de criação de filho e veio trazer muita coisa interessante para a pessoa que está assistindo, seja um leigo, seja até um colega de trabalho, entender, né, Paula? Hoje, é o que eu estava falando na entrevista da semana passada, eu acho que hoje é muito mais fácil criar um filho do que foi para os meus pais, porque hoje a competição disso aqui é muito maior, né? Então, impregnado as coisas negativas de uma certa forma se a gente não tomar cuidado. O que você me diz disso, Paula? Verdade, eu concordo. Queria agradecer primeiro pelo convite, muito feliz de estar aqui novamente, né? E é um tema que eu me interesso muito por eu ter filhos e porque a gente quer fazer diferença, né? Formar uma sociedade melhor e não tem outra forma senão pelas crianças, né? E de fato, essa competição e a competição geral, não é só do celular. O celular é só um dos veículos, né? Mas essa competição ideológica e parece que está todo mundo querendo pegar nossos filhos da gente, é uma guerra que a gente precisa ficar de olho o tempo inteiro e ter intenção, né, Plácido? É isso que eu falo. A gente precisa educar com intencionalidade, onde que a gente quer levar, qual estratégia eu vou usar, e não ir pelo bom senso, porque isso não funciona mais. Uma coisa que me chamou muita atenção nas suas postagens, e a gente vai colocar aqui durante o vídeo todo as redes sociais da doutora Paula, porque você citou um assunto, doutora, muito importante, uma guerra ideológica que acaba misturando tudo, até a parte espiritual, que querem roubar os nossos filhos de uma forma sutil. Muitas vezes até os diretores de escola não prestam atenção de como que tá os professores em sala de aula, porque vai de uma forma sorrateira, né? É muito sutil, exatamente, e não foi por acaso, né? Um projeto mesmo, que percebem que como que a gente muda a sociedade, entrando na educação, na cultura. A educação, a gente está falando de escola e universidades, né? Aí, então eu preciso formar os professores para que eles ensinem isso que eu quero, né? Aí na cultura, através da música, das novelas, do teatro, enfim, então tudo isso vai normalizando, é exatamente isso. E aí não te choca mais, né? Porque você escuta uma música ruim o dia inteiro, aí o livro de história te fala uma coisa meio estranha, mas você sempre escutou aquilo. Então a ideia é essa, você ir normalizando com o diferente, com o errado, e nada mais te choca. E aí é assim que eles vão tomando a mente dos nossos filhos, né, das crianças. Eles ficam mais enfraquecidos, né, perdem essa noção de certo e errado, de belo e feio, né, e aí eles vão realmente entrando sorrateiramente, do jeito que você falou mesmo. E fazendo uma retrospectiva da nossa vida, acho que eu sou um pouquinho mais velho que você, mas se a gente for lembrar da nossa infância ou adolescência, certos programas hoje estariam presos. Os Trapalhões, sim, Cacete e Planeta, porque ali era o natural, digamos assim, o normal. Hoje não, né? Hoje se criou uma ideologia de que isso é errado, isso é proibido, isso é racismo, isso é aquilo. Foi de uma forma sorrateira, porque a gente só viu agora, né? Exatamente. Não é algo abrupto, né? É algo muito discreto, que vai tomando o nosso imaginário sem a gente perceber. Esse é o perigo. E é exatamente isso, até o humor, né? É difícil fazer humor hoje. Todos nós, eu tenho certeza que pregamos pelo respeito, né? Isso é incontestável. Mas esse exagero, né? O que acontece? As minorias, elas se sentem desacolhidas, né? Então, essa ideia de acolher todas as minorias e de defendê-las, você vai formando grupos fortes, né? E é isso que eles querem, né? Grupos que, enfim, sejam mais dependentes do sistema. Então, de fato, isso é verdade, né? E tinham programas, além desses, né, que até eram, enfim, tinham uma certa alegria ali, mas tinham programas imorais também, né? Com nudez, enfim. Verdade. Tudo isso. E isso também foi normalizando, né? Porque uma maneira de diminuir o intelecto da pessoa e deixar ela mais, literalmente, é ruim essa palavra, né? Mas eu vou usar porque é o que é. Mais burra é você sexualizar a pessoa.
Então, quanto mais sexualizada ela for, menor a inteligência dela. Isso é comprovado, não sei o que estou falando. Então, essas coisas de entrando nudez, né, pornografia precoce, tudo isso vai deixando a pessoa mais vulnerável e ela pensa só com as partes baixas mesmo. Ela não consegue pensar numa transcendência, né, vai enfraquecendo família. E aí isso tudo é bastante preocupante, né? E a gente foi normalizando, a ideia era essa, né, infelizmente. E Paula, para a pessoa que está assistindo, eu acho que a gente está chamando a atenção delas, porque não é possível. As pessoas que estão assistindo são mais ou menos da nossa geração. O que fazer hoje, principalmente com os adolescentes? Porque eu tenho filhos adolescentes, na fase de transição de criança para adolescente, você tem... Essa aqui é mãe de todas as linhagens aqui, né? Já está no quarto filho, na quarta gravidez. Bom, antes de eu te falar de dica, o que você mais acompanha isso em cima das crianças e dos adolescentes? Por conta disso, tem reflexos de depressão ou outros desvios de conduta dos adolescentes? Com certeza, os índices, inclusive, falando assim do ápice da depressão, que é o suicídio, né, uma questão mais grave que tem, vem aumentando assim expressivamente, principalmente nessa faixa etária. Ela já ocupa, antes ela ficava no ranking, né, de causa-morte muito lá para baixo. Hoje ela está entre os primeiros, entre os adolescentes. É acidente, né, e suicídio. É muito triste isso. Justamente por isso, foi enfraquecendo a família. Então, eles ficam sem uma referência, né, sem uma segurança. Porque tiraram a autoridade dos pais, né, todo mundo é autoridade, muitas regras em cima do filho. Então, a gente não escolhe mais com quantos anos coloca na escola. Várias coisas que é muito obrigatório. Então, esse enfraquecimento deixou o adolescente um pouco sem referência. A mãe, e não que eu seja contra nada disso, mas foi feito de uma maneira desbalanceada. A mãe saiu para trabalhar, o pai ficou mais enfraquecido, e aí esse adolescente sem um rumo, sabe, sem um alicerce, ele acaba deprimindo, porque não tem uma referência para olhar, um chão seguro para pisar. Então, de fato, isso tem aumentado muito, transtorno de personalidade, depressão, ansiedade, tentativa de suicídio, isso tem aumentado muito e a gente atribui muito a tudo isso. Em todas as classes sociais? Em todas as classes sociais, não poupa nada. Porque isso é uma coisa para chamar muita atenção, porque às vezes até, não sei se você pode dar algumas dicas, mas às vezes os pais possam falar, puxa, tem algum sinal de alerta para o pai prestar atenção no filho, porque às vezes o pai trabalha tanto para tentar dar o melhor, ou quando não trabalha, está nisso aqui, o que a gente vê hoje de pessoas que em vez de estar dando atenção para os filhos, está no celular o tempo inteiro, né? O que pode chamar de atenção para falar assim, poxa, acho que meu filho está precisando de alguma coisa? Essa pergunta é excelente. Não é fácil de responder porque alguns sintomas depressivos eles se confundem com os sintomas da adolescência, que é um isolamento social, né, um pouquinho de irritabilidade, até pelas questões hormonais. Então eles se confundem. Mas se isso for de uma maneira muito intensa, que está atrapalhando o rendimento do adolescente, ou seja, ele está indo pior na escola, ou atrapalhando até a socialização, ele tinha bastante amigo, não está mais com bastante amigo, ele não almoça, não janta mais com a família, isso chama atenção. O sintoma guia da depressão no adolescente, mais do que isolamento e tristeza, é irritabilidade. Então, é uma pessoa muito irritável e sem brilho, assim, né? Nada tá bom, muito queixosa, não enxerga prazer nas questões simples da vida, o que isso aqui que você está citando muito também faz, né? Porque ele vai viciando a pessoa em dopamina rápida, né, com aqueles vídeos rápidos e as cores, desde criança, né, assistindo um videozinho de criança, vai aumentando, e TikTok, afins, aquela mudança rápida vai liberando dopamina muito rápido. Então, uma conversa, uma leitura de um livro, um passeio num parque, ele não tem esse poder de liberar essa adrenalina, né, essa dopamina. Então, tudo fica sem graça. Então, aquele adolescente começa a achar tudo sem graça, sabe, e muito isolado. Esses são os sinais de alerta. E, principalmente, uma mudança de comportamento. Ele era assim, mudou. Essas mudanças a gente sempre deve ficar de olho. Na dúvida, sempre recomendo levar, fazer uma avaliação, né? Às vezes uma simples orientação para os pais de mudança de comportamento já ajuda. Às vezes eu entendo os pais com receosos de levar, já vou começar a dar um remédio para o meu filho, já vai ter um diagnóstico. Não necessariamente, às vezes o profissional faz pequenos ajustes ali na dinâmica familiar que podem ajudar bastante. Uma coisa interessante que você está falando, porque nem sempre a psiquiatria é só com medicamento.
né? Tem outras maneiras, como você falou, mudar a dinâmica, né? E às vezes os próprios pais precisam ser transformados também, porque muitas vezes as atitudes dos pais podem mudar o reflexo nos filhos, né? Quase sempre, até assim, a relação do casal, né, influencia muito. Então aquele casal que briga muito na frente dos filhos, a mãe que fala mal do pai pro filho, o filho fala mal da mãe pro pai, sabe aquela dinâmica? Atrapalha até futuramente a vida amorosa do filho, né, porque ele fica com aquele estereótipo ali de casal, né, hoje cada vez menos jovens querendo casar, querendo formar família. Um dos motivos também é esse, né? Fica com aquele estereótipo, falar, não quero isso pra mim, né? Então é importante a forma como a gente passa, né, sobre o nosso casamento, relacionamento pros filhos, e também, de fato, não é só medicação, a gente tem hoje tem a medicina do estilo de vida, né, que fala muito do estilo de vida em geral, sono, alimentação, questão de atividade física, controle de estresse e parte social, são esses 5 pilares. E a gente tem a psiquiatria do estilo de vida, que é o que eu acredito, porque a medicação, ela vai tratar uma pontinha, assim, de um sintoma, a gente não tem esse dado, mas eu sempre chuto, assim, eu acho que a medicação ajuda uns 20%. O resto é mudança de estilo de vida. Por isso que a gente tem tantas recaídas em psiquiatria, né? A pessoa está no 5º tratamento da depressão, ou toma há 10 anos. É por isso, a pessoa não... eu falo que quando a gente introduz a medicação, eu sei que não é exatamente o nosso tema, mas é importante, né? A gente tem 1 ano para fazer uma mudança de estilo de vida. Então, a pessoa começar a dormir melhor, que é o pilar, assim, principal, se a gente puder escolher um, é esse. O sono é vida ou morte, né? Se a pessoa não dorme, ela morre, né? Então, o sono, a gente ir ajustando para futuramente tirar a medicação e ter tratado a causa. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, não necessariamente vai ter medicação. Essa mudança dá trabalho, né? Porque os pais precisam mudar a condução, os pais precisam se aproximar desse adolescente, a gente vai falar dessas dicas, mas é algo definitivo, é algo verdadeiro, é algo que vai ficar, né? Não é um paliativo ali que vai resolver por uns meses. Olha só, a gente está chegando no tempo que agora a gente para no Instagram e vai para o YouTube. Você vai no link da bio, porque eu vou te falar uma coisa, a sociedade está doente. Está doente. E em cima do que você está falando, fica comigo que a gente vai continuar aqui. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Paulo, em cima da sociedade doente, uma coisa que eu vou pedir, porque assim, vai sair a matéria 5h30, hoje a pessoa já deve estar assistindo, aqui no Instagram, no YouTube agora e no site do jornal. Eu vou pedir para, na publicação, fazer uma chamada de 5, 6 itens, se a pessoa ticar, procurar um psiquiatra. Então, a pessoa falou, o que a gente pode colocar de 5 principais fatores numa relação família, não nem falar casamento, tudo. 5 principais fatores, fala assim, é um alerta, se deu 5 positivo, procura uma ajuda, porque a sua família está adoecendo. Posso falar? Pode. Essa mudança de comportamento. Então a pessoa era mais sociável, gostava de sair, parou, ou até o inverso, a pessoa era mais quietinha, mudou completamente. Então uma mudança brusca de comportamento, alteração do sono. A primeira coisa que altera em doença mental é o sono. Então quem já tem o quadro recorrente até já sabe, comecei a dormir mal, a gente sabe que é o início do fim, né? Vai vir um quadro aí. Então, alteração do sono, ou demora para começar a dormir, ou dorme e fica acordando, ou o sono não é mais reparador, ou acorda muito cedo, 3 horas da manhã eu acordo, não consigo mais dormir. Então, alteração do sono, alteração do apetite, para mais ou para menos, aquele padrão que a pessoa sempre tinha hábito, né? E aí isso vem normalmente acompanhado de emagrecimento ou ganho de peso, né? O isolamento social, então a pessoa não quer mais ver ninguém, ela fica mais dentro do quarto. O quarto é um lugar muito de refúgio, né? A pessoa não quer se socializar, ela tem a energia dela, o pessoal até fala, né? Minha energia social e tal. E é verdade, a gente guarda a energia para as coisas mais básicas. Então a pessoa guarda energia para tomar banho inconscientemente. Comer, tomar banho, trabalhar, aí não serve, né? Não sobra para socializar. Então esse isolamento é algo que chama bastante atenção e a gente precisa procurar ajuda. E labilidade emocional, então a pessoa que está mais sensível, uma hora está
assiste um filme e chora, se não era o padrão dela, né? Ou mais irritadiça, a pessoa está mais reativa com as coisas do ambiente. Então, esses 5 fatores são os mais alarmantes. Então, vamos pedir para colocar um quadrinho. Esses 5, se ticar, procura, porque a pessoa está precisando de ajuda. Qualquer um dentro de casa, né? Exatamente. Adolescente, criança, idoso, né? As doenças mentais afetam muito os idosos. E, de novo, é isso que a gente disse, não é que vai procurar ajuda e vai medicar. Né? Eu também não sou a favor dessa conduta. É que a gente vai ajustar, às vezes é falta de algum mineral, alguma vitamina, alguma coisa, né? É questão de pedir uns exames, ajustar estilo de vida, ajudar a começar uma atividade física, porque hoje a gente sabe assim, as pessoas já sabem o que tem que fazer. Então, a medicina vem estudando muito assim, como ajudar essa pessoa a fazer. Ela sabe que ela tem que fazer exercícios, por que ela não consegue? Qual será o exercício melhor para ela? Vamos traçar algumas metas possíveis para essa pessoa, né? Não de uma maneira geral. Então, assim, hoje a gente tem essas ferramentas que podem ajudar. Paula, e mudando um pouco essa vertente, porque se deixar eu fico com a Paula aqui o dia todo conversando. Eu também, é verdade. Eu também. Mas olha só, a gente falou aqui do alerta para a família, mas uma coisa para a família, mas inclusive para quem às vezes é professor ou diretor de escola. O que a gente pode chamar de alerta ou um puxão de orelha? Porque às vezes a pessoa não percebe que está indo para esse lado ideológico, que ele foi formado dessa forma e não percebe, porque foi contaminado. E onde ele pode refletir e o que pode ser feito, porque assim, como que eu posso fazer para me defender disso nos meus filhos? Para fazer uma autoanálise, às vezes até os pais mesmo, né? Os pais, os professores, os diretores, todo mundo. Eu sempre indico fazer assim, um rastreio daquela ideia. Eu acho, enfim, qualquer ideia que você tenha fixa. Da onde veio essa ideia? Da onde que eu tirei? Alguém me falou e aquilo virou uma verdade para mim? Eu realmente acredito nisso? Deixa eu olhar para a realidade. É isso mesmo que eu estava pensando? Entende? Então esse rastreio, muitas vezes a gente se surpreende, que eu ouvi uma vez há muito tempo e, enfim, nunca foi investigar aquilo, se aquilo era verdade mesmo e tal. Tem até uma parábola, certamente não é verdade, mas que ilustra isso, né? Uma pessoa foi fazer uma receita, não sei se você já ouviu, aí cortava um pedaço da carne, mas por que corta esse pedaço? Eu não sei, minha mãe disse que tem que cortar, sabe? Aí foi perguntar para a avó, foi perguntar para a bisavó, enfim, descobriram que a panela era pequena, na dela não cabia, ela cortava e a receita foi passando de geração para geração sem ninguém se questionar sobre aquilo. Então, acho que a primeira coisa é esse rastreio, assim, quando você tiver uma verdade absoluta, não, eu sou contra tal coisa. Por que eu sou contra? De onde que eu tirei isso? De onde que veio? Porque às vezes você escutou de alguém que em alguma época era uma autoridade para você, pode ser um pai, um professor, enfim, um amigo, e aí aquilo ficou e você nunca questionou. E aí, às vezes, você vai confrontar com os seus valores, os seus princípios, e a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo melhor o mundo, né? E talvez você veja que aquilo não é uma verdade. E assim, é bonito mudar, né? Se você reconhecer e falar, poxa, isso que eu acreditava não é bem isso. Eu vejo muito, ainda mais no consultório, que as pessoas se abrem um pouco mais, a pessoa se acha hipócrita de mudar. E eu sempre converso isso. Hipocrisia é você ver uma verdade, até porque às vezes a pessoa viveu de acordo com aquilo que ela acreditava por muitos anos, aí ela se sente hipócrita de mudar, né? Mas eu falo para elas, hipocrisia é você saber que aquilo não faz mais sentido para você e continuar sustentando. Isso gera um sofrimento absurdo, a gente chama de dissonância cognitiva. Eu acredito uma coisa e faço outra. Isso é enlouquecedor, não tem como não adoecer. Então, hipocrisia é o inverso, né? A pessoa precisa ter a coragem de mudar e ver que aquilo não é dessa forma, né? Com muita honestidade intelectual, né? Eu falo pra gente demorar para ter opiniões, né? Pesquisa, vê de onde que tirou aquilo, investiga com seus próprios conhecimentos. Então, acho que essa é a melhor forma de se confrontar e ver se a gente já está contaminado. Certamente estamos em algum ponto, né? Porque foi muito forte e sorrateiro, como você bem disse. Mas vale a pena a gente ir investigando assim. Isso é o trabalho de uma vida, né? Mas acho que esse é o melhor caminho. E Paula, hoje o que eu vi muitas publicações você falando sobre isso, sobre essa questão de ideologia, porque hoje a gente vive uma guerra ideológica e política no nosso país. E não adianta a gente falar assim, não estou nem aí com política no país, porque isso influencia todos de uma mesma maneira. E escolas e professores, né? Porque a gente vê uma coisa que me incomodou muito,
em toda essa questão, que eram pessoas assim, porque foram extremos. E mesmo sendo político, eu acho que isso influencia na nossa vida profissional hoje. Então, eu vi pessoas de bem, falar assim, não, eu vou votar nulo. Vou votar nulo, porque eu não gosto, porque ele é grosso, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Ele não rouba, mas ele é grosso, isso, aquilo. No outro, aquelas histórias, mas eu vou votar nulo. Só que muitas vezes, mas onde eu quero chegar com essa pergunta? Uma coisa que me veio aqui na cabeça, e quando eu falo vem na cabeça, é o Espírito Santo guiando a gente, né? Acredito. Então, muitas vezes a gente vive na nossa vida fazendo nulo, vou votar nulo, não vou opinar, não vou isso, não vou aquilo, e quando vê, você se omitiu, a omissão gera outros problemas no nosso futuro, né? Com certeza, eu acho sensacional tocar nesse ponto, porque dá trabalho não votar nulo, né? Você assume uma responsabilidade, independente de qual lado você escolher, né? Se ele perder, se ele ganhar, você assume uma responsabilidade. E em teoria é mais fácil você não assumir, né? Bom, se a pessoa fizer alguma coisa errada, eu não coloquei ele lá, pelo meu voto ele não teve. Mas a conta chega em algum lugar. Eu falo, isso até em educação de filho. Quem não participa muito da infância, né, não tem muito trabalho, terceiriza. Você perguntou, né, como fazer para blindar um pouco os nossos filhos. O primeiro é isso, não terceirizar, né, participar, estar ativo, olhar material, explicar. Como que explicaram isso na aula de história, meu filho? Mas isso aqui, enfim. Participar mesmo, estar perto, isso tudo dá trabalho. A gente terceirizou muito. E as pessoas, às vezes não tem tempo, tomaram uma conformidade de vida ali que não consegue, enfim. E aí, se a gente não educa, alguém educa, né? Esse é o problema. E aí, o que acontece? Com essa terceirização, a gente vai se desligando, né, do nosso filho, a gente deixa de ser uma autoridade e a questão vira um problema. Mas assim, quando a gente assume a responsabilidade na infância, a gente cria um adolescente melhor, um adulto melhor que vai dar menos trabalho. Então o que eu quero dizer? Vai ter trabalho. Em alguma época da vida a gente vai ter trabalho. O voto é a mesma coisa, não fui eu que coloquei, mas eu não votei pelo, vamos dizer assim, igual a pessoa fala, o menos pior. E aí, paga a conta. Não tem como a política não influenciar a nossa vida, seja na educação dos nossos filhos, seja na parte financeira, né? Não tem como. Então, a gente precisa se responsabilizar e se informar, né? Realmente, sem ser pela opinião dos outros, ir atrás com honestidade intelectual, limpar algumas questões, né, pessoais. Eu não gosto porque é grosso, por exemplo. Qual é o papel da pessoa ali, né? Para este papel, ela é boa, a gente conseguir ter essa maturidade e assumir, a gente precisa assumir, né, responsabilidades. Não tem como viver de forma madura sem assumir responsabilidades. É um posicionamento, né? Exatamente, a gente precisa, o mundo está precisando de gente que se posicione, né? E é interessante que quem se posiciona, o pessoal, nossa, quanta coragem, na verdade todo mundo deveria, né, se posicionar, é uma coisa simples, na verdade, não é, né? Se é uma verdade absoluta para a pessoa, você só falar aquilo que é uma verdade para você, qual é a dificuldade disso? Não deveria haver, né? Não deveria ter esse espanto todo, né? Muita gente fala para mim, nossa, que coragem por quê? Eu tô falando algo tão simples, né, que eu estou lendo na sociedade, que eu estou vendo, eu não acho uma coragem, eu acho uma coisa que normal, que todo mundo deveria fazer. É verdade. E poucos colegas expõem como você expõe. Eu gosto, porque eu te acompanhando já faz tempo, nossa amizade, e eu gosto de sempre assistir os seus vídeos, e a gente percebe bem isso que você está falando. E uma coisa que eu admiro muito isso, você se posiciona, você mostra. E hoje, na sociedade, a gente está tendo um plano de posicionamento em todos os sentidos. É no político, é no emocional, é no espiritual. Sim. Porque hoje até a questão espiritual, porque uma é uma coisa, outra é outra. Não, mas o posicionamento é Deus. Tem que ter um posicionamento, nós temos um Deus. Não estou aqui pregando uma religião, mas nós temos um Deus, né? Jesus. Só que as pessoas às vezes têm medo, a gente vive tanto num conflito hoje, o medo de se posicionar ou de falar que é cristão. Exatamente. O posicionamento, eu acho até assim, abrir os olhos das pessoas que ainda não abriram para uma transcendência, que tem algo além disso aqui, né? O que ela vai deixar. Eu acho que não tem como a pessoa não se tornar melhor quando ela abre esse olhar para a transcendência, para assim, tudo que eu estou fazendo, alguém está vendo, né? A pessoa vai se tornando melhor. Sim. Com tudo isso. Então, eu acho que é fundamental a gente ajudar as pessoas, exatamente o que você falou, independente de qualquer coisa, olhar o transcendente, né? Criar nossos filhos dessa forma, eu acho que ajuda muito.
E esse posicionamento, acho que as pessoas têm muito medo de perder, né? Ah, mas eu vou perder amigo, eu vou perder cliente, eu vou perder paciente, eu vou perder, né? Melhor, eu vou perder voto, né? Político, não vou falar se eu mudei de religião, se eu não mudei. E fica naquela coisa meio obscura, né? O que eu imagino que dá uma dissonância cognitiva, gera muito sofrimento, a pessoa deve carregar um sofrimento enorme. Mas assim, eu fico muito espantada. Como que você não consegue falar uma verdade que é tão forte dentro de você? E às vezes a pessoa que discorda, você vai plantando uma semente que a pessoa vai pensando, porque a verdade ela é encantadora, né? A pessoa começa a ficar encantada com aquilo, e às vezes ela discorda, ela pensa melhor. Então é um trabalho assim de uma semente mesmo, né? Isso a gente está falando de transcendência, de política, de educação de filho, tudo. Tem muita gente que fala assim, eu comecei a te acompanhar faz 4 anos e eu achava uma barbaridade tudo que você fala. Agora eu concordo com muita coisa, ou seja, foi sendo plantada, né? Então, eu acho que o mundo precisa de mais pessoas se posicionando. Todo mundo deveria se posicionar. E tá tudo bem, né? Se alguém não concordar, o importante é que você viva aquela verdade. Você tem que viver aquela verdade. A gente tem que aprender a conviver com o contraditório. Exatamente. As pessoas, tanto assim, você tem que estar preparado, inclusive, para isso, né? As pessoas vão atacar. Sim, claro. E tá tudo bem, né? Não tem problema algum a pessoa pensar diferente. Eu não vejo problema algum. Desde que é isso, assim, a gente precisa entender que é outra pessoa, mas isso não impede que eu me posicione. Isso, fazendo uma analogia, mas é a mesma coisa quando a gente era adolescente e queria ficar com a menina ou pedir namoro, porque hoje é tão diferente, né? Hoje é curtida, não sei o quê. Mas naquela época eu e meus amigos falaram assim, não, cara, é 50%. 50% por sim, 50% por não. Se eu não for, é 100% não. Então eu vou, mas vai ser um não é. Porque a gente tem que ter um posicionamento. E uma coisa que o líder da minha igreja fala, que ele me ensinou muito, que eu admiro muito, que nós temos que ter um espírito ousado. Uhum. Ousadia. E a ousadia é o posicionamento. Exatamente. E ele é encantador, ele chama atenção, ele prende, a gente quer entender. A gente fica com vergonha às vezes, né? Não. Isso, tem que falar. E isso vai levando a pessoas, essa coerência, né? Você vê, quanto mais madura a gente vai ficando, mais ainda, né? Você vê a coerência, a pessoa fala uma coisa, parece que está em casa, né? Aquilo lá não encanta. Mas uma pessoa que se posiciona de uma verdade, né? Que ela acredita, aquilo é encantador. Então, eu também acho que precisa de espíritos ousados para se posicionar em todos os sentidos. Verdade, Paula. A gente está estourando o tempo. Por mim, eu ficava a tarde inteira conversando com você. Eu também, eu me empolgo aqui. E eu vou te falar uma coisa. Eu vou dar as palavras finais para ela, mas olha só, se isso aqui mexeu com você, curte, compartilha, envia para alguém, porque eu tenho certeza que em alguma parte tocou a vida de alguém isso aqui. Porque a gente vive numa sociedade doente hoje. Eu duvido alguém que não tem alguém na família que não está precisando de alguma coisa do tipo, porque quando você fala nas suas publicações, eu fico mais ainda... Olha que eu gosto de pensar, mas quando você coloca, eu penso mais coisas ainda, tanto que ela já veio aqui, já entrevistei, e quando ela publicou uns 2 vídeos que eu falei, não, Paula, toda hora, Paula, você tem que ir lá, porque eu sentia no coração que ela tinha que colocar isso aqui para o jornal ver, todo mundo ver, porque embora ela tenha uma audiência enorme, mas a gente tem que provocar esse chacoalhão na vida das pessoas, por isso que eu peço, curte, compartilha, passa isso para o máximo de pessoas adiante. E Paula, eu quero te agradecer de coração de você ter vindo. Eu vou colocar sempre à disposição o programa. Sempre que você quiser, Paula, tiver algum assunto, vem para cá. Eu sei que agora você vai estar um pouco mais assim por conta da gravidez, mas vai estar sempre à disposição. Todo mundo aqui no jornal adora suas entrevistas e o público também, tá? Eu quero te agradecer de coração a oportunidade de ter estado aqui comigo hoje, né? Eu que agradeço, uma alegria estar aqui. Eu também ficaria a tarde inteira, né? Antes de começar a entrevista, a gente estava batendo papo aqui, eu já ficaria a tarde inteira, é muito bom. E eu faço o mesmo apelo, porque a gente tem um alcance, mas ele é limitado. E às vezes as pessoas acreditam que para fazer diferença eu tenho que ter uma grande plataforma, muitos seguidores, e não é isso. Se você fizer a diferença, eu falo assim, encaminha no grupo da escola, encaminha no grupo do trabalho, porque realmente tem alguém precisando ouvir isso e vai tocar. E uma dica final, assim, além disso, né, um pedido mesmo de compartilhar por missão, é uma missão nossa e acho que isso precisa ser de vocês também. Participem da vida dos filhos, dá trabalho, mas é para isso que a gente está aqui. Participe da vida do marido, da esposa, participe, a gente está aqui para isso, a gente está se desligando das pessoas próximas, isso é muito triste. Então, assim, se eu puder dar uma dica final... Participa aqui para
compartilhar. Mas para de ficar aqui e dê atenção para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, né? Porque isso aqui pode ser bem usado, sabendo usar bem, mas também pode acabar com a vida de uma pessoa, né? Se a pessoa só viciar em dopamina. Tanto os relacionamentos, né, que vão minando, ninguém gosta de ficar conversando com alguém que não está prestando atenção, quanto pessoalmente, isso que foi feito para deixar a gente viciado. Então, assim, realmente prejudica a saúde mental. Vamos retroceder um pouquinho nesse sentido, olhar nos olhos, conversar, perguntar, se preocupar, estar presente de verdade, né, com quem você está ali, que eu acho que faz toda a diferença. Obrigado, viu, Paula, de coração, e espero contar com você aqui de novo, tá? Estou à disposição. E obrigado você que ficou até aqui. Guarda isso aí que eu tenho certeza que isso vai ajudar você um dia, se já não vai ajudar agora, tá bom? Até semana que vem. Tadeu1Noticias.com, a notícia no seu celular.